Mapa do Tesouro, ou também podemos chamar de Mapa da Destruição. Um verdadeiro pacote da destruição. Primeiro ano de mandato, todos os caminhos percorridos com sucesso, todas as peças movidas como planejado. E vou mostrar aqui todos os trechos percorridos para chegar ao tesouro. E vou te pedir, como sempre, claro que me dá um puta apoio, mas pelo seu país, deixa aqui seu like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que ele tem que ser entregue para mais gente e esse mapa vai ser cada vez menos secreto. Preciso admitir, é uma estratégia inteligente. Muita coisa daqui você já sabe, mas é sempre bom para refrescar a memória. E fica aqui comigo até o fim, quando eu vou mostrar o checkmate, a estratégia inédita do PT e de qualquer outro presidente antes do Lula. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. Então vamos abrir esse mapa e andar pelos 5 pontos-chaves. Para começar, como todos já sabem, o governo petista oficialmente se posiciona como inimigo dos empresários, apesar de serem esses os responsáveis por empregar a população. Isso porque, em teoria, os empresários representam pessoas ricas e bem de vida. Como eu falei, nada mais que uma teoria e bem equivocada. Porque ter uma empresa no Brasil e enfrentar toda a burocracia e alta carga tributária torna a brincadeira um puta desafio. E não é à toa que boa parte de quem tem um negócio está com problemas financeiros. Enquanto um funcionário tem todo mês seu salário garantido, seu vale-refeição garantido, seu transporte garantido, pelo menos um dia de folga garantido, seu FGTS garantido e todo ano suas férias garantidas e seu 13º garantido, os empresários, ou melhor, os burgueses, não têm garantia nenhuma e convivem em um ambiente que o governo torna hostil. Talvez por isso que a grande maioria das novas empresas não durou nem os 5 primeiros anos de vida. Ah, e vale lembrar que depois de quebrar, esses burgueses não têm seguro-desemprego ou qualquer outro benefício. Se vira. Como mostrou em seus primeiros mandatos, o Lula não se importa muito com a geração de empregos, mas sim com o assistencialismo. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação. Não que isso muitas vezes não seja importante, de forma pontual, mas se basear nisso, como ele faz, além de acabar sendo uma compra informal de votos, são políticas para manter a população eternamente dependente do governo. Tô com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Há um tempo postei um vídeo abordando especificamente esse assunto, explicando por que focar no assistencialismo, por exemplo, dar comida na rua à la Padre Lancelotti, na verdade só atrapalha ao invés de ajudar. Nesse vídeo, inclusive, gravei a opinião do secretário executivo de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Te convido a assistir, tá bem legal. Coloquei um link para esse vídeo no fim desse aqui. Continuando a busca pelo tesouro, como um governo do amor que se preze, o objetivo foi conquistar as minorias. Qualquer uma, não importa do que. Essas juntas formam um volume de pessoas que não necessariamente chega a ser decisivo eleitoralmente, mas tem um peso relevante. Usar esses públicos como massa de manobra é a base de uma puta mentira descarada. Por exemplo, partidos de esquerda se orgulham em defender homossexuais, mas se esquecem que os líderes ícones da história da esquerda eram preconceituosos e homofóbicos. Soviet leader Joseph Stalin was notoriously socially awkward. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía existe. Ou o próprio Hamas, grupo terrorista defendido por Lula, que tortura e mata os gays. E não podemos, claro, nos esquecer de uma outra minoria que o bom velhinho também defende, os bandidos, os presidiários. Talvez porque Lula sabe que tá preso, tá defendendo sua galera. E tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando celular. Não demorem por esperar que vocês vão ter assalto, vão ter água encanada. E punição não é igual à prisão. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, então imagino que seja por aí. Se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. O povo tem medo da polícia. Ou melhor, a polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia. Simultaneamente, para um domínio mais eficaz de todo esse público trabalhado, para evitar críticas midiáticas e a divulgação do monte de sujeira que cresce a galope, como sempre, o foco é a mídia, especialmente a Globo, parceira há tempos, e até o início do terceiro mandato, a líder de audiência.
A Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são cala a boca, vocês são canalha. Vocês são jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Controle da mídia, característica típica de regimes comunistas. Para a emissora, veio super a calhar. O governo anterior do Bolsonaro fez uma dura fiscalização nas pendências tributárias da Globo. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. A Rede Globo não vai fugir disso, não estou perseguindo ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações que eles vão ter dificuldade. E nós não queremos perseguir ninguém. O que gerou multas milionárias e interrompeu os altos valores pagos à emissora para propagandas federais. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior do meu coração. Em relação às propagandas, como comparação entre 2003 e 2014, ao longo dos 2 mandatos de Lula e do primeiro de Dilma Rousseff, o Grupo Globo recebeu em média 560 milhões de verbas publicitárias do governo federal. Com Bolsonaro no Palácio do Planalto, essa quantia despencou, tendo o valor milionário reduzido para 47,2 milhões entre 2019 e 2021. Profissionais do mercado publicitário estimam que nesses 3 anos bolsonaristas, a emissora carioca tenha deixado de receber cerca de 700 milhões de reais de Brasília. Só nesse primeiro ano do novo mandato, Lula já gastou bem mais do que todo o mandato de Bolsonaro, totalizando 66,1 milhões em propagandas só na Rede Globo. Da Globo voltando a liderar as verbas de publicidade do governo. A notícia aqui da Folha de São Paulo, então, destacando que o Grupo Globo retomou o protagonismo na publicidade do governo federal sob o governo Lula e domina as verbas dos anúncios de 2023. Não é à toa a comemoração da redação da emissora depois que Lula foi eleito em 2022, nesse vídeo que vazou. A única falha nessa estratégia com a mídia foi uma mídia, digamos, paralela e informal que não teve sua força devidamente considerada quando o plano foi traçado: as mídias sociais. Sem uma empresa controlando, mas a população como autora, essas plataformas se tornaram incontroláveis. Para reparar isso, o governo tentou impor a PL da censura, mas pelo menos até agora ainda não vingou. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. O presidente Lula defendeu regulação de redes sociais. O presidente disse que o ambiente digital causou riscos à democracia e à saúde pública também. E o presidente Lula prepara pacote para controlar as redes sociais. Opinião pública controlada com sucesso através das mídias tradicionais, agora é hora de mover as peças dentro do governo. Outra característica clássica de regimes comunistas é o Estado grande, intervencionista. Como antecipou antes de reeleito, Lula aumenta, e muito, o número de ministérios. De 23 passaram a ser 38. Ministérios que existiam foram desmembrados e diversas novas pastas foram criadas, como o Ministério da Integração Social, Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial, fábrica de memes em 2023. Essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam, de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Alma branca. Exato. Como resultado, o Brasil tem mais ministros que os demais países da América Latina e que nações de primeiro mundo. E é claro, quase todos os ministros aliados do PT. Dessa forma, Lula já tem um controle minucioso de cada detalhe do país. Mudando de poder, sem sair do Palácio do Planalto, vem a jogada inédita do Lula. Vamos dizer que seu checkmate. O foco aqui é também dominar o poder que colocou um fim em todo o faturamento bilionário paralelo do PT em gestões anteriores e foi capaz de prender o presidente. O poder judiciário. Apesar de ser um poder cuja característica obrigatória não ter absolutamente nenhum vínculo partidário, Lula move as peças para mudar isso e se protege também de quem pode julgá-lo, como feito na gestão anterior. Para isso, preenche o STF de amiguinhos, resultando em 4 ministros indicados por Lula e 7 pelo governo do PT. Só camarada. Porque eles nem disfarçam, eles mostram que estão alinhados e vão continuar aliados. Qualquer problema, presidente, joga lá para mim, no STF, que eu dou uma decisão do jeito que você quiser. Vamos acompanhar. Tenho dito e reitero, as polícias federais brasileiras estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal, em particular, que a nossa Polícia Judiciária faz um grande trabalho. E por isso eu acredito. Você fala assim, daqui a pouco vem uma pauta de reivindicação pedindo aumento de salário. Não virão, porque o senhor já atendeu a pauta. Então não há risco, porque eu disse ao ministro Lewandowski, ele está livre desse tema, graças ao senhor. Se chegarem, o senhor pode pedir uma liminar no Supremo. Um dos indicados, inclusive, o advogado do próprio Lula, e outro, mais recentemente, declaradamente comunista. Palavras do próprio presidente. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país,
Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Encabeçados pelo Supremo, os juízes da Justiça Comum acabam obrigatoriamente entrando na onda, sem escapatória, a partir de onde você vê processos e sentença um tanto quanto lacradores. Meu advogado criminal, Rogério Cury, me ligou essa semana, eu perdi as contas, ele me ligou essa semana e falou assim, Danilo, você tem 12 processos criminais, nenhum por abuso, crime, agressão, não, só por piada e opinião, só. Hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de 30 mil reais por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não. Porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas serem o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como, por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade horas. Ele se intitula um trans lésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e possui uma filha. E também tem um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza e exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Eu não sei dessa vez que eu chamei ele, mas foi algo menos grave do que merda. Né? A primeira condenação foi porque ele disse que ele é um merda. A segunda condenação foi por algo menos assim. Acho que eu não sei o que eu falei. Eu falei que ele é feioso, não sei. Pronto. Todas as etapas percorridas e o tesouro encontrado. Agora o governo Lula tá blindado por todos os lados. Na verdade esse era o plano e não tinha como dar errado, se não fosse pelo inesperado entrave das mídias sociais. Por isso eu insisto, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha ele. Não vamos ficar quieto, vamos movimentar os protestos pelos meios que a gente ainda tem disponíveis. Como eu disse, seu like é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo para mais gente. Ninguém ficar sem saber por tudo que o Brasil tá passando. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido útil pelo menos um pouco. Fique com Deus e até o próximo.